tarde, amigos. Sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro semanal pelo estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui nos encontramos com os técnicos de áudio e imagem, na nossa Casa Espírita, Recanto de Luz, na Praia do Cassino, na cidade do Rio Grande, usando essa ferramenta que nos possibilita levar o estudo do Evangelho aos lares. Neste momento, nós vamos pedir a Deus, a Jesus e a equipe espiritual do nosso Recanto de Luz que nos envolva nas melhores vibrações, para que nós tenhamos um bom estudo na tarde de hoje. Que essas vibrações envolvam a todos nos seus lares que nos acompanham neste momento. O nosso estudo de hoje é do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E a nós nos cabe os itens 11, 12 e 13 deste capítulo 10, e esses itens começam com esta citação de Mateus. Não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgado os outros, e se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. Este é o Evangelho de Mateus, do capítulo 7, versículos 1 e 2. No item 11 desse capítulo 10 do Evangelho, nós temos o relato da mulher adúltera que é levada a Jesus pelos fariseus e escribas. Eles, então, a levam até Jesus para que Jesus a condene, porque ela tinha sido surpreendida em adultério. Então, Jesus simplesmente lhes responde: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Os acusadores se retiram aos poucos e Jesus, então, se dirige à mulher e diz a ela que ela se vá e que não peque mais. As palavras de Jesus: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Essas palavras de Jesus nos ensinam que nós não devemos julgar os outros. E não devemos julgar os outros, até porque nós os julgamos mais severamente do que julgamos a nós próprios. Na verdade, todos nós possuímos a tendência de observar com desculpas os nossos grandes defeitos. Nós não enxergamos, mas nós reprovamos, sem exame, pequenas faltas alheias. Então, de um modo geral, nós somos benevolentes para os nossos erros e somos muito severos para com os erros dos outros. Jesus não poderia ensinar que não se reprovasse o mal. Não, Jesus reprovava o mal. Ele mesmo se manifestava de forma enérgica contra o mal. Havia se manifestado em tantas outras vezes. Mas ele nos ensinou que a autoridade da censura está em razão da autoridade moral daquele que censura. Daí as suas palavras: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Com sua atitude, Jesus também quis nos ensinar que nós não devemos condenar a criatura que faz o mal. Jesus não condenou a adúltera, a mulher adúltera, mas apenas a atitude. Ou seja, não se deve denegrir a criatura que pratica o mal, mas apenas não aceitar, evidente, o mal que praticou. Reprimir o mal, não ser conivente com o mal, não aceitar o mal é nosso dever, mas condenar as criaturas nunca. Todos nós somos imperfeitos.
e nenhum de nós pode atirar a primeira pedra. É por sermos imperfeitos, por cometermos erros, que nós aqui estamos, nesse hospital escola que é a Terra. Todos nós somos enfermos da alma, sem exceção. Todos nós aqui estamos para nos corrigir. Então, como que nós podemos querer julgar os outros? Ninguém precisa da censura da acusação. Ninguém precisa que se toque e que se agrave feridas, às vezes, tão doloridas. É importante que nós nos coloquemos na posição do outro, aquele a quem nós estamos julgando. Será que pelas circunstâncias da sua vida, do seu momento de vida, nós não agiríamos no seu lugar da mesma forma? Deixemos a censura à consciência de cada um, que de qualquer forma, cada um dia deverá se submeter ao julgamento divino. E nós, se muitas vezes sentimos que as pessoas que nos cercam não nos compreendem e nos julgam mal, e nós ficamos então ofendidos, ficamos indignados, magoados, como querer nós sermos juízes imparciais das razões alheias que nós desconhecemos? Antes de qualquer tentativa de julgamento do nosso próximo, do nosso irmão, que nós pensemos também que nós desconhecemos o grau de evolução daquele espírito. E lembremos que cada criatura oferece aquilo que tem e realiza aquilo que sabe. No item 13 deste capítulo 10 do Evangelho, Kardec alerta que a censura feita através do julgamento da conduta de uma pessoa pode ter dois objetivos ou consequências: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa que se critica. Embora o primeiro motivo, reprimir o mal, até seja aceitável, o segundo, desacreditar a pessoa, é da maledicência e da maldade. É inaceitável. Há uma historinha que talvez seja do conhecimento de muitos, mas ela é muito oportuna quando nós abordamos o nosso comportamento tão normal de julgar os outros. E a história da Dona Maria. A Dona Maria era uma senhorinha que todos os dias chegava à janela da sua cozinha e observava a sua vizinha pendurando roupas no varal. E ela comentava com seus familiares: mas que roupas mal lavadas, que roupas sujas. No outro dia, novamente, Dona Maria na janela da cozinha, observando a vizinha pendurando roupas no varal, e dizia: aquelas roupas estão sujas, aquelas roupas estão encardidas. E assim, até que um dia, ela resolveu chamar a atenção da vizinha. Não era possível pendurar as roupas daquele jeito. Então, ela chega à janela da sua cozinha e, para chamar a vizinha, ela tenta abrir a janelinha. E a janela estava emperrada. E ela, tentando abrir a janela, ela coloca as suas mãos nos vidros. Quando ela retira as mãos, ela observa que as suas mãos estão sujas. E observa que ficaram marcas nas vidraças. Ela pega um pano e ligeirinho vai lá e limpa. O pano saiu sujo, imundo. Mas daí ela olhou pela vidraça e enxergou as roupas da vizinha limpas, claras, alvas. As roupas da vizinha não eram encardidas. Então, assim como a Dona Maria, essa senhorinha, nós também nos precipitamos
nós nos equivocamos no julgamento do próximo. E às vezes é as nossas vidraças que podem estar sujas. Por isso a recomendação de Jesus de não julgarmos o nosso próximo. Os itens 14 e 15 deste capítulo, do capítulo 10, nos falam no perdão das ofensas. E ele começa, o item 14, com estas palavras de Jesus que responde a Pedro. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro, Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Esse é o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. E Jesus esclarece ainda a Pedro, perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmos, que os tornará invioláveis contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás brando e humilde de coração, não medindo jamais tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem ele que te perdoar frequentemente? E conta o número de vezes que seu perdão desce para pagar tuas faltas? Então, meus irmãos, estas palavras que são dirigidas a Pedro podem ser dirigidas a nós, devem ser aplicadas a nós mesmos, para que nós perdoemos sempre, que usemos da indulgência, que sejamos caridosos, generosos, fraternos, enfim, que nós coloquemos em prática aquele mandamento maior que ele nos deixou. Amai-vos uns aos outros. Como nos amarmos se nós não nos perdoamos? Em agindo assim, nós receberemos igualmente de Deus toda a misericórdia que nós necessitamos, imperfeitos que somos, todos nós. O item 15 nos fala do perdão aos inimigos. E segundo o Espírito Paulo, que nos diz, enquanto que perdoar os amigos é uma prova de amizade, perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Mas perdoar as ofensas é sinal que nos tornamos melhores. Realmente, perdoar os amigos não é tão difícil, porque nós temos afeição a eles. Mas perdoar o inimigo é mais difícil. Requer humildade, indulgência. É perdoar-nos a nós mesmos ao mesmo tempo por algum mal que já tenhamos feito a esse amigo, a esse inimigo ou outra pessoa. É perdoar-nos pelo nosso orgulho ferido. E é esperar que Deus nos perdoe também pelas nossas faltas. Diz-nos o Evangelho que há duas maneiras bem distintas de se perdoar. O perdão do coração e o perdão dos lábios. Uma, que é o perdão do coração, ela é grande, essa maneira é nobre, é verdadeiramente generosa, não tem pensamento oculto, evita ferir o amor próprio e a suscetibilidade daquele adversário, daquele que nos ofendeu, ainda que ele não tenha justificativa para o seu ato. A segunda é aquela que o ofendido, ou que assim se julga, ele impõe ao ofensor uma situação humilhante, que faz ao ofensor ver a sua culpa agravada. Ele ostenta, o que perdoa, ostenta o seu ato de perdão. E, nesse caso, ele tenta mostrar uma generosidade que não existe, mas o que ele mostra, na verdade, é uma face do seu orgulho.
O verdadeiro perdão, conforme nos diz o Evangelho, o perdão cristão, o do coração, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse seria o verdadeiro perdão, perdão cristão, perdão ideal. Mas o esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. E nós não nos incluímos entre as grandes almas. Todavia, o rancor que se guarde ao perdoar, mesmo que se fale em perdão, que se perdoe, ele é de rebaixamento e de inferioridade moral. É sinal de rebaixamento e de inferioridade moral. Muitos afirmam que não conseguem perdoar, mas, na verdade, confundem isso com esquecimento. Como nós dissemos, só as almas nobres conseguem o esquecimento total. Mas o ato de perdoar que nos cabe a nós, como espíritos imperfeitos, espíritos em evolução, espíritos em aprendizado, não tem a ver com esquecimento. Esquecer é um ato da memória. Pensemos assim. No entanto, que a criatura que nos magoou, que nos prejudicou, que nos fez mal, que ela não nos venha à memória e nós experimentemos sentimentos de rancor, de raiva, de mágoa, ou ainda pior, desejo de vingança. Allan Kardec, na questão 887 do Livro dos Espíritos, indaga os espíritos superiores. Disse Jesus também: amai os vossos inimigos. Ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provém da ausência de simpatia dos espíritos? A essa indagação recebeu magistral resposta dos benfeitores espirituais da humanidade. Sem dúvida, lhes respondem os espíritos superiores. Não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que ele quis dizer, ele, Jesus. Amar os inimigos é perdoar-lhes e restituir-lhes o bem por mal. Por este meio, nos tornamos superiores a eles. Pela vingança, colocamos-nos abaixo deles. Os espíritos superiores, então, nos deixam bem claro que o perdão aos inimigos não implica que tenhamos que ter afeição por eles. Não. Isso talvez seja impossível para nós, espíritos imperfeitos em evolução. Mas que quando se oportunizar, que possamos lhes fazer o bem, possamos retribuir o mal com o bem. No capítulo 18 do livro Trigo de Deus, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, o espírito Amélia Rodrigues nos traz uma história que mostra uma nobre atitude de perdão. É a história de um escravo. E nós vamos ler a história para que nós possamos ser mais fiéis, porque se trata de uma psicografia. Então, conta-se que um escravo tornou-se de grande valor para o seu senhor, por causa da sua honradez e bom comportamento. Em razão disso, foi elevado a uma posição de importância, na qualidade de administrador de suas fazendas. Numa ocasião, o senhor desejou comprar mais 20 escravos. Foram juntos ao mercado e o administrador foi encarregado de observar e escolher. Deveriam ser, naturalmente, homens fortes, para que pudessem desempenhar bem as rudes tarefas da fazenda. O administrador foi ao mercado e começou a sua busca. Em certo momento, fixou a vista num velho e decrépito escravo. Apontando-o para o seu senhor, disse-lhe que aquele devia de ser um dos que deveria ser adquirido. O fazendeiro ficou surpreendido com a escolha e não concordou. Ouvindo o diálogo, o negociante de escravos disse que se fossem comprados 20 homens, ele daria um velho de graça.
Realizada a negociação, foram todos levados para uma das propriedades. O administrador passou a tratar o velho com maior cuidado e atenção do que a qualquer um dos outros escravos. Levou-o para sua casa, dava-lhe da sua comida. Quando tinha frio, levava-o para o sol. Quando tinha calor, colocava-o debaixo das árvores de cacau, à sombra. Admirado daquelas atenções dispensadas a um escravo, o senhor perguntou por que ele procedia daquela forma. De certo, deveria ter algum motivo especial. É seu parente? Talvez seu pai? Pergunta. A resposta foi negativa. É seu irmão mais velho? Também não, respondeu o administrador. É seu tio ou outro parente? Não tenho parentesco algum com ele, nem mesmo é meu amigo. Então, perguntou o fazendeiro, por que motivo tem tanto interesse por ele? Ele é meu inimigo, senhor. Vendeu-me a um negociante e foi assim que eu me tornei escravo. Mas eu aprendi, continua ele, nos ensinamentos de Jesus, que devemos perdoar os nossos inimigos. Esta é a oportunidade de exercitar o meu aprendizado. É uma linda história de perdão. Não é mesmo? Então, Jesus nos ensinou a perdoar sempre, a perdoar os inimigos. Ele próprio, ele morreu perdoando aqueles que o crucificaram e o flagelaram até a morte. Antes de morrer, ele pediu ao Pai que os perdoasse. Perdoai-os, Pai, pois eles não sabem o que fazem, foram as suas palavras. O perdão das ofensas, amigos, é um processo que precisa do nosso esforço e do nosso reconhecimento da sua importância para as nossas vidas. E a doutrina espírita nos faz lembrar da nossa vida futura, já que somos espíritos imortais, seres espirituais. Não perdoar hoje pode ter consequências espirituais lamentáveis, como, por exemplo, o processo obsessivo, que tanto se observa nos dias de hoje. Por esse motivo, Jesus nos recomendou que nos reconciliássemos com nossos adversários aqui e agora, enquanto caminhamos com eles, para que depois algo pior não aconteça. As palavras de Jesus foram: reconcilia-te com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele. Mateus, capítulo 5, versículo 25. Perdoar, reconciliar-se com o inimigo, quebra as correntes de raiva, de mágoa, de desejo de vingança, de sofrimento, que podem conduzir a esses processos obsessivos que nós falamos há pouco. E além das doenças espirituais, a falta de perdão pode desencadear enfermidades emocionais e físicas, como a depressão, a hipertensão e tantas outras doenças que a ciência admite, a medicina admite. A energia negativa que envolve a falta de perdão, ela volta para nós. Ela é somatizada no nosso organismo e ali ela se transforma em enfermidade. Mas maior é a felicidade de quem expressa o perdão. É grande a felicidade de quem expressa o perdão. O perdoado é alguém em processo de recuperação. Ele ainda é incapaz de enxergar os seus erros. E também nós não esperemos que ele aceite o nosso perdão. Pode não aceitar, mas isso já não é conosco. No momento, essa criatura, ela desconhece, ou ela está equivocada quanto à lei divina que nos rege. Mas um dia, a sua consciência o fará se arrepender. E ele pedirá perdão a Deus.
No entanto, nós perdoamos, que lhe dispensamos o perdão do mal, nós já alcançamos a nossa paz interior e as alturas do bem e da solidariedade, conforme nos ensinou, nos prometeu Jesus. Quando nós entendermos que perdoar é conquistar enobrecimento espiritual, nós nos faremos fortes pelas concessões de amor e de compreensão que nós formos capazes de distribuir aos nossos irmãos e que também nós colheremos para nós próprios. Para encerrar, nós trazemos palavras de Emmanuel no livro Ceifa de Luz. Emmanuel nos diz: compreendamos que o esquecimento dos males que nos assediem é defesa de nosso próprio equilíbrio, e que nos dias em que a injúria nos bata em rosto, o perdão, muito mais que uma bênção para os nossos supostos ofensores, é e sempre será o melhor para nós. Do que nós estudamos hoje, fica a lição de que nós não devemos perder tempo apontando o dedo para o outro em julgamento, e sim que aproveitemos então aquele momento para nos avaliarmos. Na vida só é possível o autojulgamento, porque somente o próprio indivíduo pode avaliar tudo o que se passa no seu íntimo. Não esqueçamos que quando perdoamos alguém, conforme nós dissemos, também estamos perdoando a nós mesmos. O Espírito Meimei, no livro Pai Nosso, psicografado por Chico Xavier, nos diz que, se não oferecermos repouso à mente do próximo, através do perdão, como poderemos aguardar descanso para nossos pensamentos, para nossa mente? E nós precisamos muito do nosso auto-perdão para as nossas culpas. Com ele, com o perdão a nós mesmos, nós nos libertamos da dor, das emoções tóxicas e dos sentimentos negativos que o ressentimento e a mágoa das ofensas vem se acumulando, plantando na nossa alma. E nós nos tornamos mais livres, mais próximos da sabedoria e do amor divino. Na verdade, o perdão é a terapia da alma, é uma terapia que está à nossa disposição, gratuita, não custa nada. E diz-nos ainda o Espírito Meimei no livro Pai Nosso, que se o Senhor pode suportar-nos e perdoar-nos, concedendo-nos constantemente novas e abençoadas oportunidades de retificação, aprendamos igualmente a espalhar a compreensão e o amor em benefício dos que nos cercam. Vamos então, meus irmãos, abandonar as nossas pedrinhas, deixá-las de lado para que não caiamos na tentação do julgamento e de usá-las. Vamos limpar as nossas vidraças, que às vezes podem não estar tão limpas, e assim não nos permitirem ver a nossa volta, ver o nosso irmão. Vamos ser mais indulgentes, mais benevolentes para com os nossos irmãos. Enfim, vamos perdoar. Que assim seja. Então, antes de nós encerrarmos, nós vamos refazer o nosso convite de sempre para que se juntem a nós diariamente às 20 horas, porque todos nós fazemos nos nossos lares a leitura e a reflexão sobre um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, fazemos as nossas preces por tantos necessitados neste momento. Nós agradecemos a atenção e até uma próxima oportunidade. Uma boa noite a todos.